A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 5 minutos. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente, com essa entrevista especial no finalzinho com a Thaís Freitas, com o Pedro Campos. E amanhã, também com Cláudio Humberto, com Sônia Blota, o Jornal Gente está de volta a partir das 8 horas da manhã. Na Rádio Bandeirantes e na tela da Band News TV. A partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, nosso interior de São Paulo em destaque, para você não perder nada de importante neste dia 30 de julho de 2025, penúltimo dia do 7º mês deste ano, e nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com o nosso Manhã Bandeirantes. Eu, Heitor Fredo, agradeço a cada um de vocês a companhia, a confiança e a participação que todos os dias também movimenta a nossa programação e nos ajuda a fazer o giro da notícia, da prestação de serviços, da opinião, da análise, com repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada daquilo que mexe diretamente com o nosso cotidiano. Você nos acompanha pelo FM 85.7 e também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que está sintonizado na Rádio Bandeirantes pelo aplicativo Band Play. O Band Play oferece na palma da sua mão gratuitamente todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente quarta-feira para você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. E a você que já está conosco pelo nosso canal do YouTube, o Rádio com Imagens, direto dos bastidores do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui nos estúdios no Jardim São Gabriel, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, de onde falamos hoje com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica com o Danilo Capucci, aniversário de Leandro Lopes, o nosso LL no ar, hoje comemorando mais um ano de vida. Ganhou aquele famoso day off, mas achou que a gente não ia parabenizar o nosso colega de todas as manhãs. Leandro Lopes amanhã estará conosco também, mas hoje vai curtir o dia dele, vai curtir a festa, e se tiver aquele balança-queixo, convida a gente também para a gente comemorar junto com nosso colega hoje aniversariante. A coordenação técnica é do Gil Kleber e a sua participação eu aguardo tanto pelo nosso canal do YouTube, que você pode se inscrever, que você pode receber a notificação em tempo real, quanto também pelo nosso WhatsApp, o 19997021493. Vamos começar com um giro que, infelizmente, todas as manhãs a gente traz com algum acidente registrado nas últimas horas em Campinas, região, e hoje mais do que um. Rodovia Santos Dumont, pista sentido Indaiatuba, um caso que aconteceu no final da madrugada, começo da manhã, 5h40 da manhã, um acidente com um atropelamento de um pedestre e uma motocicleta que acabou não conseguindo evitar esse choque.
O condutor de uma moto Honda CB 330R se deparou com um pedestre cruzando a rodovia repentinamente e não teve tempo hábil, segundo ele disse, para desviar ou parar o que aconteceu. O atropelamento provocou uma fratura em uma das pernas desse pedestre e o condutor da moto, motociclista, teve ferimentos leves. Os dois socorridos no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, neste momento ainda passando por atendimento médico e com uma interdição parcial nesse trecho entre Campinas e a cidade de Indaiatuba, mais precisamente no quilômetro 62 da rodovia Santos Dumont. Então, se você está passando pelo local, enfrentar o trânsito, o acostamento é onde tem ainda o atendimento com a motocicleta, com as peças já retiradas da pista, mas a torcida pela pronta recuperação das duas vítimas, tanto do motociclista quanto do pedestre que foi atropelado. Na rodovia Anhanguera também tem registro de acidente nesta manhã de quarta-feira, hoje, meio de semana, Heitor Fredo. É porque tem jogo à noite, né? Do quilômetro 26 ao quilômetro 31, na pista da rodovia Anhanguera, sentido interior, o motorista enfrenta um trânsito em Cajamar por conta de um acidente envolvendo pelo menos 2 veículos e o atendimento acontece agora por parte da concessionária que administra o trecho. Melhor opção para quem estiver voltando a Campinas é a rodovia dos Bandeirantes. No sentido contrário, o trânsito está fluindo sem grandes problemas. Aquele trecho de 1 quilômetro de lentidão que passa por Jundiaí e depois na chegada às Marginais, isso falando de rodovia Anhanguera. Rodovia dos Bandeirantes, o motorista faz uma boa viagem nos dois sentidos, tanto para quem vai para São Paulo quanto para quem vem para o interior paulista. E tem também ocorrência registrada nesta manhã na rodovia, ou no complexo da rodovia Dom Pedro, corredor Dom Pedro I. Um caminhão tombou e interditou parte da rodovia dos agricultores em Valinhos, bem no entroncamento com a rodovia Dom Pedro I. Ninguém se feriu, felizmente, é um caminhão carregado com sucata e, questão de menos de uma hora atrás, a concessionária conseguiu destombar o caminhão e colocar no gramado que tem ali, num gramadão central nessa rotatória. Ainda é um trabalho que acontece de limpeza da pista com uma interdição parcial no trecho. A concessionária Rota das Bandeiras afirma que isso não impacta nesse momento o fluxo de veículos. Campinas tem um número que vale a pena a gente se debruçar sobre ele, que foi apresentado ontem pela INDEC, num estudo feito por uma universidade americana em parceria com a USP, a Universidade de São Paulo. Justamente falando sobre segurança no trânsito e sobre os principais casos de acidente registrados não só em rodovias, mas também nas avenidas, no trecho urbano da cidade. Presta atenção nesse dado. Campinas é a segunda cidade da América Latina com o maior número de casos de motociclistas acima do limite de velocidade. Uma das principais causas para os acidentes nas vias urbanas, nas regiões mais afastadas da cidade. A repórter Graziele Geronde acompanhou a apresentação desses dados, conversou com a pesquisadora, com o presidente da INDEC, e ela vai trazer para a gente algumas ações que a cidade já vem tomando e outras que pretende tomar para diminuir o número de acidentes que ainda é muito alto aqui no município. Graziele. Olá, Heitor. O excesso de velocidade é o principal fator de risco para as mortes no trânsito de Campinas. É o que mostra um estudo da Johns Hopkins University em parceria com a Faculdade de Medicina da USP e que foi apresentado durante uma reunião do Observatório Municipal de Trânsito nesta manhã. De acordo com esse estudo, os motociclistas são as principais vítimas, correspondendo a 45% das mortes. O estudo mostra que 31% dos condutores excederam o limite de velocidade, o que é considerado uma porcentagem alta. E entre esses condutores, a maioria deles se referem aos motociclistas. 3 a cada 4 motociclistas excederam a velocidade em 50 km por hora. Em quase 2 anos de comparação, o número de condutores que excederam a velocidade no trânsito
subiu de 19% para 31%. E olha, se a gente ficar um pouquinho aqui na Avenida das Amoreiras, que é uma das principais avenidas de Campinas, não são poucos os flagras de motociclistas que passam acima da velocidade permitida da via, que é de 50 km por hora. Isso é o que faz, então, com que o trânsito tenha mais mortes. É o principal fator de risco para as mortes aqui no trânsito de Campinas. E todos esses fatores, inclusive, Heitor, fizeram com que Campinas fosse o segundo pior trânsito da América Latina em excesso de velocidade. A cidade perde apenas para Guayaquil, no Equador. Nós conversamos com a Daniele Mayumi, que é pesquisadora da USP, que explicou como foi esse estudo. Vamos conferir. Existe uma constante, né, um aumento constante no número de excesso, né, na porcentagem de excesso de velocidade, isso em questão da América Latina, não só Brasil, né, em muitas cidades aqui da América Latina a gente vem observando essa tendência no crescimento. Algumas cidades demonstraram uma queda em relação aos últimos anos, porém Campinas demonstrou um aumento em relação às últimas rodadas, mas as campanhas e tudo que foi feito, as ações que foram feitas nos últimos semestres ainda não estão refletidas nessa redução, né, então acho que isso é um pouco a longo prazo o resultado que vai vir. O trânsito aqui é menos seguro por causa disso? Eu acho que o trânsito global é menos seguro por conta do excesso de velocidade e dos outros fatores de risco também. Heitor, o estudo também trouxe algumas recomendações. Entre elas está a diminuição da velocidade. Segundo mostra este relatório, quanto menor é a velocidade, menos chances de mortes e menos gravidade das vítimas. Por isso, essa é uma das recomendações, diminuir a velocidade nas vias de Campinas. Além disso, outra recomendação, Heitor, é que haja uma padronização das velocidades no trânsito de Campinas entre 30 e 50 km por hora. Nós também conversamos com o Vinícius Riveretti, que é presidente da INDEC, que falou sobre as medidas que estão sendo adotadas para trazer mais segurança ao trânsito da cidade e também mais conscientização para os motoristas. Vamos conferir o que ele falou. Teve uma época que a gente fez uma pesquisa, interessante o que eu vou te dizer. A John Boy, quando era 60 km por hora, hoje ela é 50, né? No governo, em 2020, houve a redução para 50 km por hora. Nós fizemos uma filmagem de quase 900 minutos em todo o trajeto da John Boy, percorrendo a 60 km por hora, quando a velocidade era 50, né? Fizemos um cadastro de um carro da INDEC, percorremos todo esse trecho, centro-bairro, bairro-centro. A diferença de tempo andando a 60 km é 1 minuto. Hoje ela é 50 por hora. E por que ela é 50? Em razão da grande quantidade de pessoas, cruzamentos, veículos que nós temos ali. E isso, se você tiver uma criança atravessando fora da faixa, soltou a mão do pai, se você tiver 50 km por hora, a chance de você salvar aquela vida é muito maior do que você tiver a 60 por hora. E qual a diferença de tempo? O que a gente quis demonstrar? É 1 minuto a velocidade, mas você pode salvar uma vida em 1 minuto no seu trecho. A entrega por aplicativo é a mesma coisa, né? Se as pessoas tiverem conscientização e paciência, talvez esse motociclista ele vai fazer a entrega com mais tranquilidade, ele vai entregar a mesma quantidade, e se as empresas também repassarem talvez um percentual maior para esse trabalhador, pode ser que ele entregue menos, ganhe mais, mas saia com vida e a pessoa vai comer em paz e ele vai conseguir respeitar as normas de trânsito. Pois é, Heitor, durante esta semana em que se comemora a Semana do Motociclista, várias ações estão sendo realizadas por toda a cidade para levar conscientização aos motociclistas e a todos os motoristas. Vão ter workshops, vão ter blitz, tudo para levar mais conscientização aos motoristas que passam pela cidade de Campinas. É com você. Muito obrigado, Graziele Geronde. Obrigado ao motorista que buzinou, também está acompanhando a Rádio Bandeirantes Campinas em FM 85.7. Obrigado a você que nos acompanha de qualquer lugar pelas redes sociais, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 10 horas e 18 minutos de uma quarta-feira com
temperaturas baixas na casa dos 14 graus e meio, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, e ela voltou. A ventania nesta quarta-feira se faz presente com uma rajada de vento, segundo o CEPAGRE, neste momento, na casa dos 22 km por hora. E olha que mais cedo, o registro foi na casa dos 30 km por hora, ali por volta de 9h30 da manhã. Ela também voltou. Nath Luquezzi, bom dia para você, ótima quarta-feira. Para você, a todos os ouvintes. Pois é, o frio continua no estado. A massa de ar frio de origem polar que chegou ao país está sobre o interior da região sul e nesta posição esse ar gelado é o que tem se espalhado de forma mais eficiente e aí sim tendo força para chegar até o sudeste. Apesar da chegada do frio no interior nessa semana, o tempo vai permanecer estável, então sem chuvas, temperaturas baixíssimas e os ventos também de moderados a fortes, por enquanto sem previsão de chuvas. Mas uma boa notícia é que nos próximos dias as temperaturas tendem a aumentar gradativamente. Então, finalzão de semana não será um finalzão de semana gelado, será um final de semana um pouquinho mais agradável. Esse frio já está se desconfigurando, essa massa de ar polar já está se desconfigurando e aí sim a chegada de temperaturas um pouquinho mais amenas. Sexta-feira, chega agosto, e aí a gente se pergunta, né? O frio continua, porque o inverno vai até setembro. Apesar da chegada do frio no interior nessa semana, o CEPAGRE, ele não prevê que agosto tenha temperaturas muito baixas, não. A expectativa é que após essa onda de frio que nós vivemos em junho, julho, os termômetros voltem a subir gradualmente. O que eles dizem é, junho e julho são os meses mais frios do ano e as temperaturas já voltam a subir em agosto. Boa notícia para quem gosta do calor, né? A má notícia é que temperaturas mais baixas, novos casos de mortes por gripe são registrados aqui na cidade de Campinas. A Secretaria de Saúde confirmou mais 6 casos positivos de mortes por gripe. Todas as vítimas eram idosas e apresentavam comorbidades. 4 não estavam vacinadas. O repórter Everton Ramos está conosco para trazer mais sobre não apenas o perfil dessas vítimas, mas o que a Prefeitura de Campinas está fazendo a partir de um número que é preocupante, porque nós estamos no final de julho e Campinas já tem mais mortes por gripes em 2025 do que em todo o ano de 2024. Everton Ramos, bom dia para você. Mortes por síndrome respiratória aguda grave, causadas pelo vírus influenza, que é o causador da gripe na cidade neste ano de 2025. Todas as vítimas, né, dessas 6 novas confirmações, elas eram idosas, tinham histórico de doenças pré-existentes e 4 delas não haviam se vacinado contra a doença. Desde janeiro, a cidade de Campinas contabiliza 313 casos positivos e 39 mortes, então, pela síndrome respiratória aguda grave. Esse número de 39 mortes, inclusive, Heitor, ele já é superior ao número de óbitos registrados no ano passado da doença na cidade, tá? Ano passado, 30 pessoas morreram em Campinas devido, então, aí à síndrome causada pelo vírus influenza. Então, 9 mortes a mais já registrado neste 2025, que passou pouco mais aí da metade. As 6 pessoas, como eu disse, idosas, 4 mulheres, 2 homens com idades entre 64 e 97 anos. Mortes que aconteceram entre os meses de junho e julho. E um detalhe, Heitor, no ano, né, dessas 39 pessoas que morreram em Campinas neste ano, 32 não receberam, na verdade, a vacina contra a gripe. Então é um dado que, de fato, é alarmante. Das 39 mortes em Campinas, 32 não haviam se vacinado contra a gripe. E agora um outro dado que também chama atenção: das 7 pessoas que receberam imunizante e que ainda assim morreram, apenas 3 estavam adequadamente imunizados. Isso porque a vacina ela tem um prazo ali para passar a fazer efeito de 15 dias. Isso significa então que das 7 pessoas que
tomaram a dose contra a gripe e ainda assim morreram, 4 haviam se vacinado, mas apresentaram sintomas antes desse prazo de 15 dias e, portanto, não estavam adequadamente imunizadas quando tiveram aí, né, os primeiros sintomas e acabaram morrendo. Um outro detalhe que também chama atenção, 38 pessoas das 39 que morreram tinham doenças pré-existentes e, portanto, eram dos grupos considerados de risco, né? A gente tem esses 3 grupos prioritários que a gente reforça a todo momento, que são a prioridade principalmente para a Secretaria de Saúde vacinar, que são os idosos, as crianças e as gestantes. Trazer um dado, inclusive, atualizado e relacionado a esse público: dos idosos foram aplicados 119 mil doses em Campinas. Isso equivale a 55% da população de idosos na cidade, ou seja, pouco mais da metade. E esse é o único grupo prioritário que atingiu esse percentual, mais da metade, viu? As crianças, 30 mil doses foram aplicadas nas crianças, 42% da população de crianças em Campinas, ou seja, menos da metade. E o dado é ainda pior quando considerado em gestantes, 3.500 doses, o equivalente a 38% das gestantes na cidade de Campinas. Muito longe da meta da Secretaria de Saúde, que é sempre aplicar em 90% de cada público-alvo: criança, idoso e gestante. Bom, Heitor, de qualquer forma, a gente reforça, né, a questão nos números, nos dados aí relacionados às mortes esse ano. Campinas chegando já a 39, com as 6 novas confirmações feitas ontem à tarde pela Secretaria de Saúde, mas eles mostram claramente a importância da vacinação. E a gente relembra que o imunizante contra a influenza, que neste ano protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e também a gripe B, ele está disponível em todos os centros de saúde da cidade de Campinas, 69 centros de saúde, para os grupos prioritários, mas também para quem não é grupo prioritário, para quem não está dentro desses grupos prioritários. Qualquer pessoa acima dos 6 meses de idade pode receber o imunizante atual, o imunizante disponibilizado já neste ano de 2025 para o reforço, né? A vacina contra a gripe, contra a influenza. Para receber a dose, basta levar um documento com foto e a caderneta de vacinação, se tiver. E não é necessário agendamento, é só consultar os horários disponíveis em que funcionam as salas de vacina nas unidades básicas no site vacina.campinas.sp.gov.br. Então, mais uma vez, reforçando a questão da vacinação e a gente trazendo, infelizmente, essas novas confirmações de mais 6 mortes por síndrome respiratória aguda grave em Campinas neste ano de 2025, Heitor. Muito obrigado, Everton Ramos, pelas informações. A gente segue sempre reforçando a importância da vacinação, a gratuidade do imunizante em todos os centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento, e que todos os anos tem a campanha de reforço para você se lembrar de que nós já temos uma proteção extra para os casos mais graves da doença. Então, se vacinar é se proteger, proteger quem você ama, quem está todos os dias também com você. 10h27, bom, estamos ainda no período do inverno. Daqui a pouco vem a primavera, daqui a pouco vem outras preocupações com o calor, com as ilhas de calor, um fenômeno que acontece em Campinas, e com a busca por espaços mais verdes também numa metrópole com mais de 1.200.000 habitantes. Isso no momento em que o mercado de paisagismo no Brasil está em crescimento. É o assunto que a gente vai contar para você logo depois do intervalo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
O resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre de 2025 está disponível com a lista dos aprovados no portal de acesso ao ensino superior. Quem for pré-selecionado precisa entregar a documentação que comprova as informações até o dia 11 de agosto diretamente na instituição de ensino, seja presencialmente ou de forma online. As faculdades devem oferecer nos seus sites um espaço específico para o envio desses documentos. Se isso não for possível, devem ter funcionários para receber a documentação no local do curso durante o horário normal de funcionamento. Também é obrigatório fornecer um comprovante de que os documentos foram entregues, seja em formato físico ou digital. Quem não for pré-selecionado ou perder a vaga por falta de formação de turma pode participar da lista de espera. Por isso, é preciso manifestar interesse nos dias 18 e 19 de agosto. E o resultado sai no dia 22. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes, são 10 horas 30 minutos, 10h30 da manhã, hoje, quarta-feira, 30 de julho de 2025, ano em que a Unicamp apresentou um estudo realizado pelo Instituto de Geociências, falando sobre o fenômeno que cada vez mais vem sendo discutido pelos gestores públicos, pela sociedade em geral, que é a ilha de calor. Como é que foi feito esse estudo? Uma distância entre dois pontos, 3,7 quilômetros, cidade de Indaiatuba. Entre esses dois pontos, há uma diferença de 6,7 graus no mesmo município, numa mesma região, com uma realidade muito parecida. O fenômeno da ilha de calor urbana, uma área de temperaturas mais altas quando comparada com áreas rurais, ocorreu com maior intensidade no inverno, estação mais seca do ano na região. A gente vê muitos projetos sendo realizados no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, com a discussão do paisagismo dentro das áreas urbanas para tentar amenizar um pouco esse calor em função também do tanto de asfalto, cimento, tudo que vem absorvendo as altas temperaturas cada vez mais comuns no planeta. Para a gente entender um pouco mais sobre o fenômeno, sobre o paisagismo, sobre a cultura de se ter também um espaço verde dentro da nossa casa, para quem sabe já melhorar um pouco esse ambiente em volta, o Manhã Bandeirantes conversa hoje com a Thalita Vitac, que é bióloga, paisagista e naturopata, nossa convidada presente aqui nos nossos estúdios no Manhã Bandeirantes. Thalita, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. O caminho é mais ou menos esse? Deixar um pouco mais verde uma cidade cinza como Campinas? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Sim, plantar. Parece simples, mas a resposta é essa. A resposta é plantar. O que a gente precisa fazer é plantar e plantar certo. Fazer boas escolhas. A gente tem que sempre lembrar de que planta, árvore em si, quando a gente está falando sobre formação de bosque, subbosque, até para diminuir essas temperaturas das cidades, o que a gente quer são árvores que cresçam bem, saudáveis, copadas. Quando você menciona sobre as diferenças de temperatura, a gente tem áreas impermeáveis nas cidades, né? A gente tem o asfalto, a calçada, muitas vezes casas com poucos recuos para receber as chuvas ou até para plantio de mudas maiores. Então a gente começa a ter uma cidade impermeável, impermeabilizada e que muitas vezes devolve esse calor. Então o asfalto, ele não só impermeabiliza, impede a drenagem da água, o bom uso da água,
A gente joga muita água fora, isso é bom também ser dito, né? A gente não tem recurso para receber, não fizemos uma cidade planejada para usar a água que a gente recebe gratuitamente das chuvas. Então, existe uma carência de hidratação do solo. Quando a gente fala sobre esse asfalto ainda voltar esse calor que ele absorveu pela cor, pelo material e pela impermeabilidade ali, a gente está jogando ainda um calor de volta. Então, a gente não consegue plantar nas cidades, a gente não consegue formar árvores com copa e a gente tem esse calor do asfalto. Então, o que a gente tem que imaginar e pensar e começar a tornar isso de uma forma consciente e natural é de que a árvore é um equipamento urbano que deve ser usado. A árvore e plantas em geral, elas são bombas d'água. É uma analogia que eu faço que é de fácil compreensão. As plantas todas, elas recebem água e nutrientes, obviamente, para o desenvolvimento delas, mas elas captam a água pelas raízes, passa pelo corpo delas e elas evaporam essa água. Por isso que quando a gente entra numa mata, é tão úmido, é tão denso, a gente sua, a gente se molha muitas vezes. Porque essa planta, ela está jogando água para o ambiente. Então, esse recurso, se a gente pensar tecnicamente, sem lembrar que é um indivíduo que merece todos os cuidados, respeito e boa formação, ele é um equipamento público que deve ser usado cada vez mais. Então, para que a gente tenha umidade, para que a gente tenha diminuição do calor, a gente precisa cada vez mais fazer bosque, subbosque, agrofloresta. Se a gente ainda puder, com essas espécies escolhidas, trazer a nutrição para os pássaros, para os polinizadores, e a gente tem que pensar que esse organismo vivo, o paisagismo, a natureza, a jardinagem, é um organismo vivo completamente integrado. A gente tem as árvores, a gente tem os arbustos, as forrações, esse macro-organismo, ele está diretamente conectado aos outros animais, por exemplo. Então, a gente tem uma conexão importante de fauna e de flora, que formam um conjunto necessário. Se a gente pensar que muitos passarinhos, eles captam as sementes das árvores e disseminam essas sementes, que tipo de árvore ainda a gente está colocando para serem ainda disseminadas? Então, para a gente formar massas de refresco das cidades, deixar de ser massas de calor e a gente transformar em massas de refresco, de alento na cidade quente, a gente ainda tem que ter responsabilidade na disseminação dessas espécies para que a gente continue formando isso de uma maneira natural. Imagina que se a gente formar um pequeno jardim, esse jardim tiver corretamente escolhidas as espécies e as árvores e os passarinhos disseminarem essas sementes. A gente está multiplicando este conjunto muito bem formado para mais áreas. Mas a gente vem de uma cidade que foi projetada sem esse entendimento. A gente, né, tem que avaliar também o nosso crescimento, que foi muito grande ao longo dos anos, e a gente agora está tendo dados como esse da pesquisa, que mostra que a gente teve alguns erros, né, como a parte urbanística ou a parte das escolhas da vegetação, mas eu entendo que agora a gente tem que começar a recriar esse espaço e transformar os jardins que a gente tem em um jardim, inclusive, sustentável. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversando com a Thalita Vitac, bióloga, paisagista e naturopata, nossa convidada na edição de hoje. Bom dia, Thalita. Você acha que uma maneira de reparar, então, esses erros é trazer plantas realmente nativas? Porque a gente sabe que hoje, principalmente na nossa cidade, a gente não tem essas plantas nativas. Como seria reparar esses erros? As plantas nativas, elas têm um benefício não só emblemático ou só de uma bandeira que se levanta pelos outros desejos humanos, mas as plantas nativas, elas são aptas a viverem no nosso ambiente. Então, a gente está falando aqui do nosso bioma, a gente pode falar de outros tantos biomas. Escolher plantas nativas é garantir o sucesso delas, como eu mencionei na história. Se a gente coloca plantas nativas nessas massas, nesse desenho novo de paisagem, primeiro que a planta nativa, ela tem um crescimento natural para aquele bioma, ela não sofre, ela se desenvolve plenamente, ela demanda menos manutenção, menos adubo, menos condução no formato dela, principalmente se for feito um trabalho de formação de bosque em que haja, eu faço muito isso nos projetos, que a gente una
a vegetação na sua formação estrutural arquitetônica. Existem árvores mais colunares, mais altas, existem árvores mais baixas, mais copadas, com copas mais densas. Quando a gente consegue fazer a comunhão da escolha dessa vegetação em distanciamento correto, entendendo inclusive o tamanho que essa copa vai ficar, a gente consegue construir esse ambiente de uma forma natural. Então as nativas elas vão se desenvolver bem escolhidas e bem locadas. Elas vão conseguir formar esse cobertor, né? Esse cobertor, esse domo sobre a terra e sobre o asfalto. Em muitos lugares é feito também esse tipo de análise do que essa copa que sobrepõe o asfalto consegue diminuir de temperatura. E as plantas nativas elas vão cobrar menos manejo. Então, se a gente também está entrando numa escassez de mão de obra, de condução desse trabalho, de sol, de calor, de chuva, né? É um trabalho árduo, o trabalho da jardinagem. E se a gente ainda, sobretudo, infelizmente, ainda não tem a formação educacional para esse tipo de manejo, que tem em outros países, e a gente tem o interesse de trazer isso para cá também, para formar jardineiros, para formar pessoas aptas a entender esse ambiente, a gente vai ter dificuldade ao longo do tempo com escolhas ruins. A espécie nativa se vira sozinha. Ela bem colocada, bem locada, ela vai se formar como a gente deseja. Porém, em algumas áreas, a gente tem algumas áreas em Campinas que são áreas nuas. A gente vê capim, né, que demanda poda, inclusive, demanda uso de equipamento que queima combustível fóssil. Portanto, começa a ser absolutamente questionável. Áreas com capim, que demandam alta manutenção, que não produzem essas ilhas de alento nas cidades e de manutenção da umidade, e ainda queima combustível fóssil a cada 20, 30 dias, porque precisa manejar essas áreas. Então, essas áreas nuas, ao meu ver, elas deveriam receber um projeto que fosse composto por este conjunto de trabalho, de árvores, arbustos. A gente tem algumas forrações que fixam, inclusive, o nitrogênio do ar no solo. Então, a gente consegue uma nutrição desse solo de uma maneira absolutamente natural, de facílimo manejo. O exemplo é a grama amendoim. Muita gente conhece ela, uma planta forrageira que dá uma florzinha amarela. Se a gente fizer bosques simples de árvores e palmeiras e que a gente plante amendoim embaixo, a gente tem um grande sucesso para o futuro. Agora, outras áreas em que já existe um paisagismo questionável ou uma arborização questionável, a gente tem que levantar a bandeira de talvez comprar uma polêmica de tirar as espécies que não estão sendo manejadas corretamente ou que realmente estão causando algum problema na cidade e substituir essas espécies por plantas nativas. E aí o outro questionamento é: que tamanho nós colocaremos essa vegetação? Importante a gente saber que essas árvores, elas, mesmo que exóticas, né, que não são nativas, elas promovem uma umidade naquele local. Elas têm o benefício de fazer sombra, de melhorar a temperatura local, e retirá-las e colocar uma muda bebê é questionável, a meu ver. Porque até a gente formar essa árvore bebê, a gente perdeu muito do caminho e a gente vai depender de tudo aquilo que a gente falou. De manejo adequado, de adubação, de formação da espécie. Então, se vamos retirar uma árvore que está produzindo o que a gente quer como um equipamento urbano, vai do entendimento de que se vamos tirar árvores exóticas para o futuro, a gente tem que repor plantas grandes para que a gente tenha o benefício das que estão atualmente existindo. Isso sem contar o fato de que vai depender de um governo de plantão com uma política de plantão, porque é preciso pensar a longo prazo para ter uma troca como essa, e pode ser que um novo grupo político tenha uma outra visão e interrompa todo um processo como esse. Então, tudo é muito complexo para lidar com uma cidade como Campinas. Uma das grandes discussões foi a partir do momento das quedas de árvores recentes em Campinas, que resultaram em mortes na Lagoa do Taquaral, no Bosque dos Jequitibás. Mas o que a prefeitura afirma que está fazendo hoje é uma espécie de censo, analisando as árvores que estão doentes para que essas sejam retiradas. Você já entende que já é algum passo? Já é um caminho? Já é algum passo, já é algo positivo, sem dúvida de ser revisto, porém este é o entendimento. Se essas árvores que estão doentes ou que estão causando ou causarão algum impacto na população ou na cidade, sob qualquer aspecto, em chuvas, ventanias,
e tempestades que estão para vir. O que será reposto ali? Que indivíduo, que tamanho? Que DAP? DAP é a espessura, né? A largura do tronco. Diâmetro na altura do peito, quer dizer DAP. E a altura dessa árvore. Então, eu questiono, eu entendo a base de se retirar uma planta neste conjunto, mas questiono qual é o indivíduo que será plantado ali, em seu porte, para que ela realmente se forme e rapidamente um equipamento urbano para o que a gente precisa. A gente precisa de massa de planta, a gente precisa plantar o tempo todo e corretamente. Eu já mencionei isso em alguns momentos, a beleza das floradas dos ipês que nós vemos na cidade, que florescem agora no inverno, o ipê rosa, agora vem o ipê amarelo, o ipê branco, enfim, a gente vai ter uma bela cor na cidade. Essas espécies foram plantadas há 30, 40 anos atrás. Se foi por acerto ou por objetivo realmente da pessoa conhecer a vegetação, a gente está se beneficiando de boas escolhas. Algumas ruins, obviamente, é natural no desenvolvimento de uma cidade jovem, né, de uma sociedade jovem como nós. Mas agora, quando você menciona sobre essas alterações de governo, de objetivos e de investimentos, nós somos uma sociedade hoje muito bem pautada em dados. Você abriu esse nosso diálogo com um estudo feito. Nós somos uma sociedade que tem acesso, porque todos nós saímos à rua, sentimos que está quente, ou sentimos que está feio, maltratado, que a gente cobre essa conduta reta, independente dos objetivos individuais ou partidários, porque é para a sociedade, é para todo mundo. E se a pessoa vai plantar ipê amarelo, ipê rosa ou pau-brasil, o resultado deste plantio será para todos indiscutivelmente. E para o futuro, como eu mencionei, a gente plantar espécies nativas e os pássaros disseminarem, nós estamos disseminando o correto. Diferente da gente plantar uma massa de eucalipto. Então este é o ponto da ponderação. Thalita, e quando a gente fala em jardim sustentável, cada um faz a sua parte, como fazer isso, sendo que a maioria da população, muita gente mora em apartamentos? Casas muito pequenas. De alguma maneira a gente consegue ajudar mesmo em pequenos espaços? A gente consegue, e quando a gente fala sobre jardim sustentável, é que ele se sustente pelo próprio princípio da palavra. Sustentável ou sustentabilidade vem de sustentare, do latim, que é cuidar, conservar e apoiar. Então, quando a gente entende que o que a gente está fazendo é apoiar o ambiente, qualquer jardim bem plantado, com boas escolhas, a gente consegue ter esse sucesso, que eu acho que esse é o objetivo de todo mundo. Então, para quem tem pequenos espaços, estude, busque plantas que têm um pequeno porte para o seu espaço. E saiba que você plantando pequeno, no seu jardim, no seu quintal, você é responsável pela disseminação daquelas espécies. Então, mesmo que você plante uma muda pequena, saiba que haverá um polinizador ali, se ela for nativa, obviamente, se o seu ambiente estiver com um bom acesso a esses animais, você vai ser responsável pela disseminação. E essas plantas e esse jardim, pequeno, médio ou grande, ele vai gerar menos manutenção, menos demanda de água, como a gente mencionou no início. Se a gente já tem uma escassez de condução de água e a gente está vendo chover muitas vezes em alguns momentos do ano, e cada ano é diferente, eu sei, mas a gente já tem um volume reduzido de água, você precisa da água da cidade para regar esse jardim. Então, espécies bem escolhidas, inclusive, vão crescer muito bem e vão demandar menos água, manutenção, uso de defensivos agrícolas, desequilíbrio no ambiente, no solo. Então, a gente consegue um trabalho muito interessante em todos os tamanhos e entendendo que esse jardim sustentável hoje é o que todas as cidades devem fazer. É o que está acontecendo no mundo todo. A gente está vendo vários trabalhos sendo feitos na Europa, inclusive em Portugal, tem áreas interessantíssimas que agora eles estão trabalhando em jardins de rooftop, de coberturas. Por quê? Porque todos os lugares devem ser usados para que a gente consiga melhorar a qualidade do ar, melhorar a umidade das cidades. Então, todo lugar é lugar. Hoje não há desculpa. Precisa entender a tecnologia, ter um profissional capacitado para isso, se não tiver acesso, enfim, que busque a informação na internet hoje, que está na palma da mão de todo mundo. Nós estamos conversando com a Thalita Wittak, bióloga, paisagista, naturopata, nossa convidada na edição de hoje do Manhã Bandeirantes.
Na pandemia, nós vimos muita gente se interessar por paisagismo, por ter um espaço, uma plantinha em casa que seja, cuidar de um vaso. E isso se reproduz em números também. Um estudo do Sebrae mostra que nos últimos 5 anos houve um aumento de quase 31% no interesse por jardinagem e projetos paisagísticos. Isso está passando agora que a gente voltou ao antigo normal, digamos assim, ou o brasileiro de alguma forma começa a se interessar mais por esse assunto depois de, na marra, ter que ficar em casa mais tempo do que estava previsto? Essa é uma pergunta deliciosa de responder, porque a gente viu a evolução dessa sensação exata como você mencionou. No começo foi um travamento, acho que de todo mundo. Quando todo mundo abriu a porta do quintal, percebeu tudo que queria fazer ali. Então, assim, foi uma dinâmica muito interessante ver como o cliente chegava para nós. Thalita, eu sempre quis fazer um espaço aqui para fazer uma meditação. Nossa, eu queria tanto um pergolado aqui, tentar cultivar uva. Eu não sei, minha família cultivava uva. Então, assim, os desejos pelos ambientes externos eram absurdamente, os pedidos eram para todos os tamanhos. E, sobretudo, vinha a parte emocional, de entender que o jardim ele causa um bem-estar e uma memória indiscutível em todas as pessoas. Até se eu fizer um exercício com quem está nos ouvindo agora, que volte para uma experiência de natureza, eu devo te dizer que talvez tenham pessoas sorrindo, porque elas vivem momentos interessantes e de profundo amor por aquele momento. Era uma avó que tinha uma planta que gostava, um sítio que ia. Isso foi muito verdade. A gente trabalhou muito com esses paisagismos de casa. Ao mesmo tempo, a gente viu a evolução da mobilidade, né? Quando a gente voltou a ter a mobilidade que a gente tem hoje, viajar, se deslocar até dentro da própria cidade, visitando restaurantes ou shoppings, enfim, a gente começou a ver que a gente voltou, infelizmente, ao desejo de que é um jardim que não me dá manutenção, é um jardim que eu não preciso disso. Não é mais um 100%, né? Vou dizer que eu tenho vários clientes que gostam disso, que querem isso e que ainda remetem a esse momento, porém a maioria eu brinco que já se gelou novamente. Então eu sempre acho que tudo na vida traz um momento bom, traz uma reflexão boa pra gente, mas de fato esse choque da pandemia, ele foi muito importante para muitas pessoas que entenderam o que elas queriam daquele espaço e puderam vivenciar isso. Porque existe um ponto importante quando a gente fala sobre bem-estar no jardim. O jardim, ele causa um bem-estar físico no ser humano. Então, você fazer um aterramento no gramado ou na areia por 20 minutos, isso já tem estudos comprovando. Diminui a sua pressão arterial, organiza os batimentos cardíacos, diminui o grau de ansiedade mental. Existe algo que eu tenho estudado bastante, é sobre o tempo de floresta. Tempo de floresta já é um remédio indicado para pessoas. Pessoas em depressão, pessoas em que estão passando por algum choque, ou que estão passando por algum momento turbulento na vida. Pode-se e deve-se seguir um protocolo médico, mas o tempo de natureza já é indicado. Então, em muitos projetos que eu tenho feito, eu tenho analisado, a naturopatia me deu isso, é muito, muito feliz saber que toda a minha formação, a biologia, o paisagismo, ser uma sitiante, morar no sítio, produzir minhas mudas, plantar jardins, acompanhar o desenvolvimento das paisagens, me levou a estudar a naturopatia, que é o estudo da medicina ancestral, de como a gente vivia quando a gente estava imerso na natureza. Então era um cuidado com ervas, era um óleo essencial, era um aterramento, era tomar sol nos momentos corretos. Então esse conjunto hoje me faz, de todos os meus estudos e dos meus anos de trabalho, me faz colocar isso em projetos. Então tem muitos lugares em que eu digo para os meus clientes, para os meus amigos também, usem esse espaço para tomar um sol, para fazer um aterramento, para curtir um plantio de alguma muda, de alguma semente que você venha a colher e se interessar por ela, ou brincar com uma criança. A minha filha veio com o feijão da escola e a gente disse para ela, que lindo, conseguimos as folhinhas, agora a gente vai colher feijão. Ela disse, não, mas a experiência na escola acabou agora. Eu digo, não, é agora que ela vai começar.
E nós cultivamos o feijão, e nós colhemos o feijão, e mandamos para a escola o feijão que foi colhido daquele feijão da escola. Então, conseguir fazer esse tipo de experiência em casa, com crianças, e receber esse bem-estar é gratuito. Então, as cidades hoje, com pessoas que, infelizmente, a gente também está vendo muito dados de pessoas com depressão, com saúde mental desequilibrada, né? A gente tem uma saúde mental natural, humana, mas desequilibrada. Se a gente tiver espaços em casa, privado, ou espaços públicos que recebam essas pessoas para este tipo de vivência, a gente vai começar a construir um ambiente melhor, um paisagismo melhor, uma jardinagem melhor e uma sociedade melhor. Estudos já mostram, inclusive, que lugares em que são bem arborizados, frescos, belos paisagisticamente, há uma retração da violência, em todos os sentidos. A violência gratuita de um assalto, de um roubo, assim como a violência entre as pessoas, entre a sociedade que vive naqueles bairros. Então, a natureza tem este poder. E muito bem usada, muito bem colocada em qualquer tipo de ambiente, como a gente mencionou, pode ser num vaso na sua varanda do apartamento, você vai receber o benefício de cultivar. E não tem nada mais nobre e ao mesmo tempo distante da nossa sociedade do que o nosso despreparo para fazer comida. Então, na pandemia, havia inclusive esse tipo de questionamento. Se fechar o supermercado, o que eu faço? Porque as pessoas, elas infelizmente perdem manjericão na cozinha, aquele manjericão que a gente compra no supermercado, porque a gente está desconectado desse trabalho. Mas nós viemos de uma agricultura, nós formamos sociedade a partir do estabelecimento dos nômades em áreas através do plantio e da colheita. Então imagina a distância que a gente está nesse processo e o quão importante é a gente começar a resgatar isso. Eu penso que, de novo, independente de quem está liderando a sociedade, nós temos o dever de fazer essa reflexão e buscarmos isso, tanto como votantes, como pessoas que decidem o caminho de uma sociedade, ou pelo menos indicam o caminho que desejam, mas que a gente faça isso em todos os tamanhos e em todos os momentos que a gente puder. E que viva isso. Porque eu tenho certeza que quem viver vai sentir. Agradecendo as participações aqui dos nossos ouvintes, o Isael Venâncio lembrando que, além do plantio de árvores, a prefeitura também precisa cuidar dos gramados, da limpeza urbana e de todo um paisagismo da cidade. A participação do Luiz, final do telefone 7026, dizendo que na pandemia ele aderiu também aos seus vasinhos e isso fez toda a diferença para ele. E agradecendo aqui a mensagem da Silvia Jonas, que escreve: Thalita, que delícia reconhecer sua voz na rádio. Que coincidência. Domingo, renomei a minha horta. Você só reforçou a minha alegria. Silvia Jonas também aqui agradecendo a sua participação. E quem agradece somos nós, claro, pela sua participação, pelo assunto que é tão importante e de uma forma tão simples que a gente consiga também entender aqui nessa manhã de quarta-feira. Nós conversamos com a Thalita Vitac, bióloga, paisagista e naturopata no nosso Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia para você e obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada, foi um prazer. 10h57, um rápido intervalo. Em instantes, o Manhã Bandeirantes traz também a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740.
e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Morango do Amor, que viralizou nas redes sociais neste mês, já impactou toda a cadeia de produção, desde a compra do morango até a renda das doceiras. No Ceasa Campinas, o quilo do morango especial aumentou 66%, passando de R$ 12,50 para R$ 20,80. Mesmo assim, a procura ainda continua alta. E de acordo com os funcionários do Ceasa, a parte boa é que isso ajudou a movimentar a economia. Por outro lado, eles alertam que pode faltar morango e o preço subir ainda mais. E a alta no preço do morango não aconteceu só na região de Campinas, mas em todo o país. No Rio de Janeiro, o preço da bandeja foi de R$ 18,00 para R$ 40,00. Já no Distrito Federal, o preço saltou de R$ 19,00 para R$ 30,00. Por conta da febre do Morango do Amor, as famílias de confeiteiras estão celebrando, já que na maioria dos casos o faturamento da empresa dobrou. Uma confeitaria de Campinas, por exemplo, revelou que vende cerca de 100 morangos do amor por dia, cobrando de R$ 8 a R$ 15,00 cada. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora 11 horas da manhã, mais um minuto. Nath Luquezzi tem uma novidade que pode fazer com que a Carteira Nacional de Habilitação fique mais barata no Brasil. Como assim? Que história é essa? Exatamente, o custo da CNH pode cair até 80%. Porque hoje em dia, atualmente, ela está ali na faixa de R$3.000 e isso pode ser reduzido em até 80%, tanto para as categorias A como também B, respectivamente motocicletas e veículos de passeio. É o que prevê um projeto que está sendo elaborado pelo Ministério dos Transportes, que pretende acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas. De acordo com a pasta, o objetivo é democratizar o acesso da população à CNH, facilitando inclusive a qualificação para atividades profissionais, em especial para aqueles que buscam o primeiro emprego. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que, pelo projeto, as autoescolas continuariam oferecendo essas aulas, ainda que não seriam mais obrigatórias. Atualmente são exigidas, no mínimo, 20 horas de aulas práticas. Já a exigência de aprovação nas provas teóricas e prática dos departamentos de trânsito, o DETRAN, será mantida. Então, o que vai ser mantido na exigência são as provas teóricas e as provas práticas. A Federação Nacional das Autoescolas demonstra uma preocupação com a medida, afirmando que, se ela de fato entrar em vigor, poderá representar o fim do setor. Um documento da entidade, inclusive, já contesta o projeto, falando sobre a possibilidade do fechamento de mais de 15 mil autoescolas e o fim de 300 mil postos de trabalho, com supressão da educação no trânsito e negligência na emissão da CNH. Bom, acho que as autoescolas vão estar no direito delas de fazerem as suas defesas. Mas quando o primeiro argumento é o próprio prejuízo e não o que isso vai representar no trânsito brasileiro, aí eu já fico com o pé atrás se realmente eles estão preocupados com a formação do profissional. Ou se eles estão lutando por uma reserva de mercado que hoje você não tira uma carteira nacional de habilitação sem passar por uma autoescola. Mas tem muita gente que já chega sabendo dirigir. Sim. E não pode simplesmente tirar a carteira. Então, se tiver essa possibilidade, a autoescola eu acho que vai continuar existindo. Tem muita gente que... Eu aprendi a dirigir na autoescola.
Nunca tinha pego um carro na vida até me matricular numa autoescola e aí sim ter as aulas teóricas. Aula teórica de autoescola tem algumas que chegam a ser constrangedoras. Porque tem uma provinha, por exemplo. Você está dirigindo numa avenida e aí alguém passa na sua frente repentinamente. O que você faz? Acelera e atropela a idosa? Tá brincando. Avisa o carro de trás? Tem perguntas assim que são muito óbvias, que acho que é para realmente chacoalhar o cidadão e falar, não, vamos com calma. Agora, as aulas práticas, para quem não sabe dirigir, elas são fundamentais até você fazer o exame. Agora, quanto que você falou que é a média para tirar uma carteira de habilitação no Brasil? É, mais ou menos 3.000, 3.200, por aí. É muito dinheiro. E ó, pra você ter uma ideia, dados do Ministério indicam que 54% da população não dirige ou dirigem sem habilitação. 45% dos proprietários de motocicletas e outros veículos de 2 rodas pilotam sem possuir CNH hoje no Brasil. A Associação Nacional dos Detrans também demonstra uma preocupação com a mudança no processo para a formação dos novos condutores, afirmando que o Brasil ainda registra altos índices de condutores não habilitados. Mas talvez seja justamente porque não tem dinheiro para tirar a carteira de habilitação. Então agora, para entender, se eu souber dirigir, eu posso ir lá e só pagar pela prova teórica, pela prova prática, e eu posso tirar minha habilitação se esse projeto andar. Exatamente. Hoje em dia você precisa fazer 20 horas de aulas práticas. A exigência, no entanto, se caso o projeto tiver um andamento, serão apenas as provas teóricas e prática dos departamentos. Então, só as provas mesmo que serão as exigências. Walter Sena já tem carteira há muitos anos ou não? Você é jovem, tirou faz uns 2 aninhos só. Bom dia pra você. A minha carteira está em algarismos romanos. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. Desculpem já a voz aqui, que eu tô com um pouquinho de resfriado. Aí. Normal para a época do ano. Então não coloquem a mão em mim, não vou pôr a mão em ninguém. É melhor. Carteira Nacional de Habilitação, com esse projeto que vai avançando, é um projeto que nasceu já no governo Bolsonaro, andou agora com a gestão Lula na administração do Ministério dos Transportes com Renan Filho, do MDB, mas há muita polêmica. De um lado, as autoescolas dizendo que vão ter um impacto financeiro muito grande e o Detran dizendo que tem muita gente já sem habilitação. Do outro, o governo dizendo que isso vai baratear o custo da CNH. E aí, isso pode mexer com o trânsito brasileiro já tão confuso, Sena? Pois é, uma coisa... Eu acho bem complexa a situação, mas eu acho errado, viu? Eu acho que se tá caro a situação das autoescolas, precisa se descobrir uma forma de aumentar essa competitividade, diluir esse custo, verificar exatamente que tipo de custo pode ser absorvido, porque é tão caro assim tirar uma carteira de habilitação. Mas os motoristas já são tão ruins, mas tão ruins, e eu estou falando dos habilitados. Seta é uma coisa que em Campinas é item opcional no carro. Em Campinas tem uma coisa antiga, né, dessa história da seta, e que realmente eu como campineiro aqui da Gema, eu reconheço que tem esse problema mesmo aqui no trânsito de Campinas, mas se fosse só a seta, tava bom. As pessoas estão passando o semáforo sem entender o que é a preferencial, estão passando o cruzamento sem entender o que é preferencial. Eu passo todo dia num balão ali na região da Nova Campinas, quando eu faço um caminho e venho para cá, e tem um balão ali que tem, além de ter a questão da regra de trânsito, que tem a preferencial, tem uma placa pare gigantesca, tem uma sinalização de solo e tem uma placa pare. As pessoas passam ali sem entender que tem que parar ali. Então é uma coisa complexa. Motociclista, então, esquece. Né? Tem uma quantidade gigantesca de motociclistas que não sabe o que é preferencial, não sabe o que é sinal vermelho, não sabe o que é placa pare. É um problema sério. Então, quer dizer, se por um lado, de fato, é muito caro tirar habilitação no Brasil como um todo, por outro lado, tem a questão se hoje com a habilitação, as pessoas que estão passando pelas fases lá, teóricas e práticas do curso, acabam saindo, né, com a habilitação no bolso, desse jeito que eu estou vendo, imagina se tirar isso. Então, não sei, é uma coisa para se discutir, eu não vejo com bons olhos, eu acho que as autoridades do governo, quem está mexendo com isso, as autoridades de trânsito precisam encontrar uma forma de melhorar a formação dos condutores e reduzir o custo. Eu não sei se isso é possível,
Isso é uma equação possível. Mas porque como você falou, né? Eu sou daquele tempo que a gente, quando tinha lá 15 anos, 14 anos, pegava um pouco o carro do pai ali, tirava da garagem um dia, no outro dia até a esquina, depois fazia o balão, depois pedia a chave para ir abastecer o carro e assim ia aprendendo. Quando vai tirar a carteira de motorista, a CNH, a carteira de habilitação, já fica muito simples, né? Então, quando eu fui tirar a carta, no período que eu fui lá passar por toda aquela burocracia, que naquele tempo era menos burocrático, eu já sabia dirigir bem, então não tive muitos problemas. Tive só 2 aulas, porque o instrutor que me pegou e viu eu dirigindo, ele falou assim, olha, você não precisa de aula não, mas você precisa fazer 2 aulas para você aprender a dirigir com as 2 mãos no volante. Tem vício, né? Você pega os cacoetes. Essas coisas assim, você precisa, porque se você pegar o delegado de trânsito, naquele tempo era o delegado de trânsito que entrava no carro junto. Fala assim, se você pegar o delegado de trânsito e ficar desse jeito que você está fazendo, você não vai passar da esquina. Aí eu peguei, né, me policiei para resolver essas questões mais técnicas e tirei que sem muita dificuldade. Mas sempre foi caro e agora está mais caro. Eu não dirijo, mas vocês acham que apenas as provas práticas e teóricas não tem como avaliar se esse motorista está apto a ter a CNH? Eu acho que não, Nath. Acho que não, porque como eu não dirijo, não sei dizer. O trânsito é um negócio muito complexo. Eu vou além, mas aí é uma coisa particular minha, né? Os psicólogos, os antropólogos que me desculpem. Eu acho que não é todo mundo que tem capacidade técnica ou de vocação para dirigir. Não é todo mundo. Assim como eu não sei tocar sanfona, não consigo tocar piano, não tem jeito, não adianta um instrutor me ensinar isso, eu não vou aprender isso, não consigo. Então acho que o ser humano, acho que é uma questão de configuração de cérebro, mais uma vez, opinião particular minha, sem coisa empírica, sem nenhum estudo por trás. Eu acho que tem pessoas que têm certas habilidades e pessoas que não têm. Eu, por exemplo, coisa lógica, raciocínio de matemática, não adianta ficar me explicando que eu não entendo, não entra na minha cabeça. Então não adianta eu querer ser engenheiro. Eu tenho um sonho de ser engenheiro. Não adianta, eu não vou passar do primeiro ano. Não vou passar do primeiro mês, não vai dar certo. E eu acho que para motorista é uma coisa assim, e motorista é uma coisa que, de veículo, é uma coisa muito perigosa. É uma arma com 4 rodas se a pessoa não tiver noção do que ele está fazendo. Então é uma coisa muito séria, que eu acho que as autoridades de trânsito têm que se debruçar mais e tentar entender isso melhor. É a opinião também do Sidão Chaveiro, nosso ouvinte, que escreve: se mesmo fazendo 20 horas de aulas as pessoas não conseguem dar seta para fazer uma curva, imagine o pandemônio que vai vir se acabar com a autoescola. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que poderia se transformar como no vestibular você tem o cursinho. Se você sente que não está preparado para fazer a prova de vestibular, você pode se inscrever no cursinho. Se você tem condição de ir lá e fazer uma prova que te coloca numa universidade, boa sorte, sucesso. Isso não significa que você vai passar, que você realmente está apto para aquela universidade. Agora, manter a obrigatoriedade de fazer a aula na autoescola é quase como obrigar a fazer um cursinho pré-vestibular. Você é obrigado a fazer o ensino médio, ponto. Mas manter as autoescolas como uma opção para quem quer aprender a dirigir, com custos mais baratos, um curso específico para quem quer passar na prova teórica, que não é tão simples assim, tá? Tem perguntas de mecânica, de primeiros socorros, que se você for achando que sei tudo que eu vou falar, você trava, você não passa na prova. E depois, na prova prática, se você não tiver um mínimo de conhecimento do volante, você não vai passar, ponto. Às vezes até tendo conhecimento, dá um jeito de você não passar, imagine se você não tiver. Então, acho que ter o opcional é bom. Se fosse um obrigatório com um custo mais baixo, perfeito. Ou gratuito para determinadas classes. Então, o governo banca a CNH de quem precisa, por exemplo, para trabalhar como motorista. Como isso não vai acontecer nos próximos 150 anos no Brasil, acho que dar essa opção de ser de dar a opção de você fazer a CNH sem precisar passar por esse curso, acho que vale a discussão, pelo menos. A participação do nosso ouvinte também, aliás, falando em segurança no trânsito, nós trouxemos a Graziele Geronde na abertura do Manhã Bandeirantes, falando que Campinas é a segunda cidade com
maior número de casos de desrespeito à velocidade por parte de motociclistas. Motociclistas que passam acima do limite em avenidas e ruas importantes. Só pede para Guayaquil, no Equador. E na entrevista com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, ele disse que uma das alternativas seria as plataformas de entrega pagarem mais para que o motoboy corresse menos. O Maurício Dini tem uma opinião aqui que eu quero compartilhar com você. Ele acredita que não adianta aumentar o valor da entrega, porque para ele isso vai piorar, pois o entregador vai correr mais ainda para continuar fazendo mais entregas e recebendo mais. Está registrada a opinião do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes, que traz também a mensagem de áudio de quem participa conosco desta edição. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Então, o Lula não negocia. O Lula conseguiu 397 acordos comerciais. O Lula não negocia com vários países. 397 acordos comerciais. Vamos ver, o Trump não quer falar com o Lula. Não é o Lula que não quer falar com o Trump. Agora, tem gente que quer que o Lula saia dos BRICS, é isso? Ou a China tem mais acordo que os Estados Unidos com o Brasil. Aí querem que o Brasil saia dos BRICS, é isso? Tandy Negrão. Vamos trazer uma nova informação sobre esse assunto, porque o secretário de Comércio dos Estados Unidos afirmou que o governo Donald Trump considera aplicar tarifa zero para alimentos que não são produzidos no país. Citou café, manga, abacaxi e cacau. Não citou o Brasil, mas a gente entendeu o recado. Eduardo Barão traz pra gente se isso pode, na prática, ser aplicado antes de sexta-feira. Sim. Lugar, procurar um jeito. Que eles também dependem de nós, daqui, do produto nosso, né? O produtor tem razão. Mais 70% do suco de laranja que o americano toma todos os dias vem do Brasil. O secretário de Comércio dos Estados Unidos falou sobre a dependência americana. Disse que os bens que os Estados Unidos não produzem podem ficar isentos de tarifa, como o café, o abacaxi e a manga. Howard Lutnick só não citou diretamente o Brasil. Se vamos negociar com um país que produz manga ou abacaxi, eles podem entrar sem tarifa nos Estados Unidos. Café, coco são outros exemplos de recursos naturais. Senadores brasileiros se reuniram com congressistas americanos aqui em Washington. A comitiva tenta fazer com que os políticos democratas e republicanos ajudem a pressionar o presidente Trump a pelo menos adiar o tarifaço. Prazo razoável seria o mesmo que foi dado a todos os outros, inclusive a China, que ganhou agora mais 3 meses de prazo. Pela manhã, os parlamentares brasileiros se encontraram com senadores democratas que fazem oposição a Trump. Entre eles, o do Novo México, um estado que compra madeira do Brasil. A inflação é uma preocupação por lá. Chegou a dizer que o preço de construção de casa eventualmente sobe porque tem muita madeira vinda do Brasil. Todos eles sabem que isso vai doer no bolso de empresas brasileiras e de empresas americanas. O senador democrata Tim Kaine acusa Trump de abuso de poder e disse que vai apresentar uma resolução contra as tarifas emergenciais sobre o Brasil. Donald Trump volta da Europa. É ele quem vai decidir se a data do tarifaço será adiada. Mais participação do nosso ouvinte, mensagem de áudio no ar na RB. Oi, Heitor. Bom dia para a menina que trabalha com você. Bom dia. Boa, Heitor. Eu queria dar uma opinião meio rápida aí. Você sabe esse negócio do Bolsonaro aí, o filho dele aí? Pô, cara, é complicado, né, rapaz? Se fosse alguém do PT que fizesse 2% que esses caras do Bolsonaro tá fazendo aí, já tinha sido expulso do Congresso. E se fosse alguém do PT, já tinha sido expulso do Congresso e não estava fazendo essas palhaçadas que esse Eduardo Bolsonaro está fazendo.
Mas não é complicado, né, cara? Não é fácil não, hein? Pra vocês, um abraço, tudo de bom pra vocês. Grande abraço, mensagem do Cícero, final do telefone 5876. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou no início da semana que a comitiva do Senado que viajou aos Estados Unidos para negociar a sobretaxa de 50% imposta aos produtos nacionais não terá sucesso em sua empreitada e afirmou em entrevista ao jornal SBT News que ele irá atrapalhar o processo. Disse: eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. É uma comitiva formada por 8 senadores de diferentes partidos, senadores da base, senadores da oposição, mas com o Eduardo Bolsonaro, Sena, indo pro tudo ou nada. Porque ontem, por exemplo, ele atacou um dos seus principais aliados, um dos principais aliados do pai dele, o deputado federal Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas conversa com uma youtuber que defende a prisão da família Bolsonaro. Ele já atacou o Tarcísio de Freitas por conta de uma isenção do ICMS para os empresários paulistas impactados com a exportação. Então, Eduardo Bolsonaro está deixando um recado muito claro. Ou compra a pauta bolsonarista independente da economia do Brasil, ou vai levar porrada do clã bolsonarista. Isso vai mexer nas eleições do ano que vem. Porque a gente sempre teve o desenho de que para ser um candidato competitivo da direita, era preciso andar de braços dados com Jair Bolsonaro. Andar de braços dados com a família Bolsonaro hoje significa desagradar boa parte da economia e de quem ajuda a financiar campanhas políticas. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior estão numa sinuca de bico pensando em 2026. Total. A família Bolsonaro, eu já falei aqui e repito, é bastante ciumenta, né? Eles pensam bastante no clã bolsonarista e isso complica bastante. Aí tem um aspecto bem complexo, porque de fato, hoje, né? Se a eleição fosse hoje, as coisas podem mudar. Mas se a eleição fosse hoje, o candidato da direita, centro-direita, extrema-direita, coloque o nome que você quiser, precisa necessariamente passar pelo aval de Bolsonaro. Se sair um candidato despontando e Bolsonaro falar, não é esse que eu quero, é outro, e indicar outro, vai rachar. 25%, pelo menos, dos eleitores que se alinham cegamente ao Bolsonaro vão votar no candidato que ele indicar. Então é um problema difícil de resolver ali no campo da direita. Agora, eu fico sonhando aqui, quando é que o brasileiro, né, o eleitor médio, não aquele que ganha dinheiro com essa pataquada dos dois lados, quando é que o brasileiro vai entender que os dois lados são picaretas? O Lula é picareta, o Bolsonaro é picareta. Bolsonaro ganhou a eleição prometendo que ia privatizar as coisas. Não privatizou nem o Correio, que é uma empresa deficitária e que exerce um monopólio no Brasil e mesmo assim é deficitária, é um cabidão de emprego sem tamanho e não se privatizou o Correio. Quer dizer, não estou nem discutindo o mérito, se deve ou não deve, mas ele prometeu fazer uma série de privatizações, entre elas dos Correios. E também ele fez uma campanha intensa para acabar com a corrupção e foi o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, que jogou uma pá de cal na Lava Jato, né? E então, quer dizer, ele não privatizou, não acabou com a corrupção. O clã Bolsonaro votou contra a proposta de prisão em segunda instância, que era uma forma de tentar fazer com que os bandidos de colarinho branco não ficassem eternamente recorrendo, né, com bons advogados, com advogados estrelados. Quer dizer, e por outro lado tem o Lula, dizendo que cuida dos pobres, que não sei o quê, e aquela coisa toda, e quando você vai analisar direitinho, você vê que não é bem assim, né? O BNDES empresta dinheiro lá a perder de vista para os irmãos Wesley, parece aquela música, Wesley Forever, Wesley Batira. Então é um negócio muito complicado, velho. E a população, o eleitor médio, em vez de entender que o Brasil precisa ir para frente, fica brigando com esses dois lados que são terríveis, né? Enquanto o Brasil não vence isso, é difícil. Eu ia dizer que eles se comportam como torcidas de futebol, mas não é pior do que torcida. Porque a torcida... O jogo acaba, domingo a vida segue. E outra coisa, a torcida cobra do time quando ele não tá lutando. Uhum. Você viu recentemente a torcida lá, jovem do Santos,
mandou uma pataquada, uma patada no Neymar. Mandou um presta atenção no Neymar. A torcida do Corinthians, quando vê que o pessoal não tá, eles vão lá, picham o estádio, invadem o campo, perturba bastante o time. Quer dizer, gosta do time, ama o time, mas se você errar, eu tô vendo. Uhum. E o fanático eleitor do Lula e Bolsonaro não consegue ver quando eles erram. Esse é um problema. O Brasil não caminha enquanto a gente tiver eleitor com esse comportamento. 11h24, tem informação importante aqui de Campinas de uma preocupação de saúde em relação ao estoque de sangue das doações que caíram muito na Exatamente, o Hemocentro da Unicamp está com estoques críticos de sangue e pede o apoio da população. O nosso repórter Guilherme Selegato é quem traz todos os detalhes pra gente. Solidariedade, palavra que define a doação de sangue. Palavra também que o João decidiu adotar e sempre faz questão de fazer a sua parte. Eu tenho sangue O positivo, então muita gente pode aceitar a doação. Então toda vez que eu estou podendo naqueles períodos de 3 meses, eu sempre venho. A situação está crítica nas unidades de doação do Hemocentro da Unicamp, principalmente pelos grupos sanguíneos O e A positivo e negativo. Esse período de férias escolares, infelizmente, já é esperado pela baixa procura na doação de sangue. Quando junta com o frio, o estado fica ainda mais crítico aqui no Hemocentro. Para se ter uma ideia, com o atual cenário, o estoque das bolsas de sangue dura para até mais um dia. Os grupos sanguíneos O e A são exatamente aqueles grupos que nós mais usamos numa situação de emergência, né? E nos atendimentos essenciais, como cirurgia, né? Partos, atendimentos ambulatoriais. O HC da Unicamp é referência em toda a região e atende mais de 88 cidades. Por isso, os especialistas pedem a colaboração da população para que a doação seja feita. Tanto no Hemocentro quanto no posto de coleta do Mário Gatti, os atendimentos acontecem de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 3 da tarde. Para contribuir com esse ato de solidariedade, é preciso ser maior de 18 anos, ser saudável e pesar mais de 50 quilos. Muito importante que a comunidade esteja consciente de que os nossos estoques de sangue só vão ser mantidos com a ajuda da própria comunidade. Então, qual que é o objetivo do Hemocentro da Unicamp? É basicamente receber o sangue dessa comunidade, torná-lo seguro e devolver para essa mesma comunidade. Então, sangue não se compra. Sangue depende de uma doação voluntária e constante. Declaração feita pela Carolina Lima, diretora do Hemocentro da Unicamp, ao repórter Guilherme Selegato. Nath Luquezzi, com seu sangue latino, estará de volta daqui a pouco, 1h30 da tarde, na tela da Band, no Band Mulher, ao lado da Lari Lopes. E hoje, quais são as atrações? Ontem, quero fazer uma denúncia. Faça. Denúncia. Ah, não, lá vai. Nath Luquezzi e Lari Lopes ensinaram a fazer o tal do morango do amor. Eu aprendi a fazer assistindo o Band Mulher, mas não sobrou, cena, uma desgraça do morango na redação. Os morangos sumiram. Não veio nem o talo verde do morango. Evaporou, foi isso que aconteceu. Pois é, mas estava gostoso, viu? Pena que vocês não puderam experimentar. E hoje, o que teremos? Hoje teremos também receitas, porque inverno, aquele friozinho, combina com chás. A gente só toma chá no inverno. Mas não deveria ser assim, não. Por isso que a gente vai trazer hoje uma especialista para falar sobre isso. Vamos falar sobre cirurgia refrativa. E vocês sentem mais fome nesse inverno, no frio? Eu sinto fome toda hora. Eu sinto mais fome no inverno. Será que tem alguma explicação? Hoje a gente vai receber uma nutricionista para falar sobre isso. E, claro, babados do mundo dos famosos, que o mundo dos famosos anda capotando. E eu trago para vocês todos os detalhes à 1h30 da tarde. 6:50 da noite tem o Band Cidade com Walter Sena, o Giro da Notícia. O que de mais importante acontecer nesta quarta-feira, você vai ficar por dentro no Band Cidade com Walter Sena. Até lá, Sena. Verdade, atualizando as notícias aí. E a gente tá fazendo essa semana uns especiais sobre o derby, que é no sábado. Chegando. E que a Band vai transmitir, né? Na TV aberta com exclusividade. Derby 210, que você também terá cobertura completa na Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista, que a partir de agora vai trazer a preparação de Ponte Preta e Guarani. A Ponte demorou para chegar de Caxias, o Guarani hoje indo para Sorocaba e o derby 210 vai ser uma das atrações. Hoje tem outro derby, 9h30 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes, direto da Neoquímica Arena.
Tem Corinthians e Palmeiras, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Tem palpite para esse jogo, Senna? Pergunta mais fácil do que Lula e Bolsonaro. Não, quando é clássico, não dá, não tem favorito, não tem jeito. Mas vou arriscar um aqui. 1-0 Palmeiras. Nath Luquezzi, a última vez errou, hein? Eu errei, eu acho que Fala que vai dar Corinthians. Pode ser Corinthians, vai. Sou muito frio, né? Opa! Corinthians, então. A nossa equipe técnica com o Danilo Capucci hoje na central técnica e na mesa de som, e a coordenação do Gil Kleber segue a postos, porque a nossa programação continua nesta quarta-feira com o Nossa Área. Um grande abraço para você, uma excelente quarta-feira e continue na Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você.